Então a gente vai começar a aula de hoje, cetoacidose diabética na emergência. Foi sugestão do Pedro, né? Se vocês tiverem sugestões para as próximas aulas, podem trazer, tá bom? Então a aula de hoje está estruturada nesses 6 tópicos. Primeiro o caso clínico, em seguida critérios, classificação, os descompensadores, causas de morte, atualizações, o fluxograma de tratamento, critérios de resolução, que eu perguntei na semana passada e ainda estava no ar, e a mensagem final, tá bom? Então, vamos lá. A paciente é a Maria Clara, de 15 anos, diabética tipo 1 a 6 anos, faz uso irregular de insulina. Chega ao pronto-socorro, trazida pela mãe, por náuseas, vômitos e dor abdominal difusa há 2 dias. Na avaliação inicial, então, ela está sonolenta, desidratada, tem uma respiração rápida e profunda, tem uma PA de 90/60, a frequência cardíaca de 124, a respiratória de 32, uma temperatura de 37,5, saturando 96% em ar ambiente, o peso estimado de 60 kg, e os exames dela estão assim: a glicemia capilar de 460, a gaso com um pH de 7,12, um BIC de 10, a PaCO2 de 20, o sódio está em 130 e o sódio corrigido ficou em 134, e o potássio está 4,8, com uma creatinina de 1,4, e a cetonemia é positiva em 3 tubos. Tá? Então, a gente vai para o quiz. Podem escanear aí para a gente jogar. Vamos ver. A internet está um pouco mais difícil essa semana no hospital. Na verdade, faz umas 2 semanas que é bem difícil de fazer ligação pela internet. Não sei se vocês notaram. Faltou a Lara, entrou. Beleza, vamos lá. Então, quais são... Opa, ficou sem concordância nominal aí, mas... qual a prioridade imediata no manejo da cetoacidose diabética nesse paciente? A prioridade única. Então, tem avaliação e correção do potássio, reposição volêmica, insulinoterapia e veio-difusão e correção do sódio corrigido e osmolaridade. Boa! Muito bom. A gente precisa falar sobre essas outras 2 alternativas, que são a insulina e a correção do sódio. Tá? Então, o paciente de cetoacidose chegou, imediatamente instala o soro, depois você vai fazer o cálculo do sódio e do potássio e fazer a infusão de insulina, tá bom? Então, nessa ordem, reposição volêmica, depois os cálculos e depois instala a insulina, tá bom? Reposição volêmica, prioridade absoluta. Quer entrar? Deixa eu voltar então. Entrou? É um caso clínico ou a cetoacidose diabética? A prioridade absoluta é a reposição volêmica. Depois dessa vem o quê? Ah, tá. Depois de todas aquelas feitas, né? Você fez a reposição, fez o sódio, viu se vai entrar com insulina ou vai postergar depois de corrigir o potássio. E aí entrou com a insulina, tá? Então, depois daquelas, a prioridade agora é investigar e tratar o fator desencadeante, fazer bicarbonato de sódio EV, passar a insulina para subcutânea assim que a glicemia estiver menor do que 200, ou deixar de pedir cloretos na amostra de sangue. Boa! Isso daí. A próxima conduta é descobrir o que desencadeou essa cetoacidose. O bicarbonato tem indicação, mas se vocês lembrarem, o pH dessa paciente está 7,12. A gente não faz
bicarbonato em cetoacidose e em quase nenhum contexto na medicina se você tiver um pH acima de 6,9. Então, as evidências atuais mostraram isso claramente. E depois? E depois, aquelas. Essa ficou repetida, né? Eu acho que foi só. E se o potássio está em 4,8, você adiciona uma ampola de 10 ml de KCl 10% a cada litro de ringue fundido. Adiciona KCl 10 ml a 19,1% a cada 500 de ringue fundido. Não repõe KCl, afinal está normal o potássio sérico. Ou suspende a insulina e faz KCl até, em bomba de fusão até o potássio subir de 5. Beleza, uma ampola de KCl a 10% a cada litro de ringue fundido é exatamente o que as diretrizes vão te trazer, que pede de 10 a 20 mEq. Cada ampola de 10%, com 10 ml, tem 13 mEq de potássio. Se for a de 19,1, tem 25 mEq. É mais do que eles pedem a cada 1 litro de reposição de soro. Ou físio ou ringer, né? As últimas evidências mostram a favor de cristalóide balanceado, que é o ringer. Vamos chegar lá também. Quiz, então, pH é 7,12, a gasometria mostra acidose metabólica grave, você indicaria bicarbonato de sódio. Ixi, eu dei spoiler. 60 ml de infusão EV gravitacional lenta, sem diluir. Credo! Não passou 30 segundos, né? Todo mundo respondeu. Todo mundo já sabia agora. Não, pois é, eu dei spoiler. Deu spoiler. Nossa, essa ficou sem E graça. qual que é o normal do potássio, doutora? O normal do potássio é de 3 em 3 a 5,3. Aí ele tem que repor só por causa da cetoacidose. Você tem que repor porque fazer bicarbonato põe potássio para dentro da célula. Você tem que repor porque a acidose metabólica bota o potássio para dentro da célula. Você tem que repor porque fazer volume hemodilui e vai cair o potássio. Ah, tá. Todos os sempre três. repor. Sim. Exceto se ele tiver 5,5 ou mais de potássio. Tá bom? Mas a gente vai chegar no fluxograma para isso. Mas excelente pergunta. Mas toda cetoacidose com um potássio abaixo de 5,5 você vai repor. Em cada litro feito, vai metade de uma. Né, cada 500 de ringer, metade da ampolinha de potássio. Outro 500, metade da ampolinha de potássio. Não o de 19,1, o de 10%. Se você só tiver o de 19,1, você bota 4 ml em um, 4 ml em outro 500 de ringer. Tá? Quais parâmetros monitorizar ao longo do tratamento? Glicemia, pH e potássio? Glicemia, fosfato, potássio e pH? Glicemia, queda da cetonemia, balanço hídrico neutro, pH, nenhum gap, sódio e potássio? Ou glicemia e potássio? Boa. Por que não medir só glicemia, pH e potássio? Como é que você vai saber quando que você tira a insulina do sangue e passa para o subcutâneo? São pelos critérios de resolução da cetoacidose, não é só pela glicemia. Se você tirar a insulina da veia quando a glicemia está boa, está errado. Você não resolveu a cetoacidose ainda. Assim como hoje em dia a gente tem muitos pacientes que fazem cetoacidose diabética euglicêmica. Então, um dos critérios de glicemia já não pode ser considerado, porque ele vai estar com glicemia normal e tem todos os outros critérios, né? Então, só monitorizar glicemia, pH e potássio está errado, porque você não vai saber quando tirar a insulina da veia e passar para a subcutânea e liberar o paciente embora. Você tem que considerar os critérios de resolução da CARD. Quais são eles? Inclui, então, além da glicemia, a resolução do pH, do bicarbonato e do NaOH. Então, se você não estiver monitorizando isso, você não sabe quando você terminou de tratar a cetoacidose. Beleza? Então tá. Pode. Puxa, foram só 4 questões dessa vez. Fiquei pensando. Tcharam! Aê! Muito bem. Que legal. Eu acho que eu perdi. Será que mostra de novo?
hoje. Quando eu fiquei mais, você não tira. Você já viu uma coisa dessa? Que sacanagem. Ó, pronto, fiz o print. Ai, ai. Tá vendo que coisa? Mas agora eu descobri que nunca posto nos pódios. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. Não é? E nunca postaram os pódios lá no grupo? Eu vou ter que Nunca entrar postaram, nesse não. grupo. Eu vou ter que entrar nesse grupo. Sabe como eu vou? Hoje não, só semana que vem. Eu vou falar assim, oi, eu tô querendo dar uns plantões, você me pode? Né? Ai, peraí, tem que acabar essa música. Eu vou ver eu passando plantões e ela pega. Só pra entrar no grupo, depois eu saio de novo. Pessoal, então, por que é importante a gente estudar a cetose? A mortalidade de cetose pode variar nessa amplitude, de 1% em centros super especialistas até 30% de mortalidade, dependendo da qualidade do serviço prestado. Geralmente ela está em torno de 10%, mas se a gente não estiver estudando isso, não estiver fazendo a conduta protocolar, então muita chance de fazer uma mortalidade pior do que 10%. Tá? Então, quais são os critérios diagnósticos? Uma glicemia acima de 200, a acidose metabólica com pH venoso menor do que 7,3 ou bicarbonato sérico menor do que 15 e a presença de cetose. Tá? A cetonemia maior ou igual a 3 milimol, isso é medido pelo beta-hidroxibutirato, tá bom? No sangue. E hoje em dia tem a glicemia, a cetonemia capilar, igual você coloca na fitinha para ver quanto que está a glicemia capilar. Hoje em dia dá para medir positivo, negativo ou quanto que deu acetona no sangue capilar, tá? E a cetonúria, então você usa um ou outro, né? Ou cetonúria maior ou igual a 2 cruzes nas tiras reagentes. Então vocês vão ver depois que isso foi atualizado, não é exatamente assim mais, mas é o critério clássico e é o que a gente tem disponível nesse serviço, então é isso que vocês vão usar, tá bom? Lembrando que a gente vai ter a partir do inibidor de SGLT2, a dapaglifosina, as cetoacidoses euglicêmicas, então precisa ficar atento com isso, tá? Então, é recomendado usar o critério, isso aqui é da atualização da diretriz de diabetes de 2025, tá? Critério diagnóstico de CAD que inclui glicemia maior do que 200, acidose metabólica, ou pH, ou bicarbonato, e cetonemia maior do que 3 milimol, para reduzir falsos negativos e aumentar a acurácia diagnóstica. Então, ele já não está recomendando usar a cetonúria, tá bom? Não é recomendado, e porque você vai deixar passar muitos falsos negativos e aí você libera para casa o paciente que tinha critério de ficar hidratado, né? Porque ele vai chegar na urina mais tarde do que em relação do que no sangue. E a acurácia diagnóstica, então, melhora se você só usar o do sangue e vai ser, em questão de pouco tempo, vai ser todo mundo usando a cetonemia capilar. E um dos critérios é 3 e 3, não é 2 e 3. Não, é duas cruzinhas. Não, ali os 3 critérios. Ah, sim, os 3 critérios. A acetose, a acidose e a glicemia, né? Exceto se for a euglicêmica, mas aí o paciente tem que estar usando uma dapaglifosina. Aí o diagnóstico diferencial, então, o que você vai pensar que poderia ser além de cetoacidose diabética? Quer perguntar, Gê? Tem cetonemia, né? Não pode, não consegue ainda. Só tem Isso, exatamente. É por isso que daqui a pouco vai ser, porque vai ser o mais barato você usar o da glicemia capilar, mais rapidinho, né? E se você manda o sangue, demora mais para você saber que tem cetonemia do que se você colocar o xixi na fitinha, né? E aí aparece, tá? Com o que se diferencia, né? Porque o que você pode confundir uma cetoacidose diabética? Se um paciente, por exemplo, tem uma cetoacidose alcoólica, como aconteceu com um paciente que foi do pronto-socorro proteico, que tinha uso de álcool excessivo por semanas e semanas, né? E aí não se alimentava naturalmente, aí tinha uma cetoacidose alcoólica. A cetose de jejum, então um paciente que não necessariamente preenche os outros critérios, mas tem uma cetonúria, porque ficou em jejum prolongado. Ou
uma acidose com anion gap elevado, que poderia ser causada por quê? Então, ou uso de metformina em um paciente que estava com outras morbidades, geralmente um paciente poliglucomórbido, né, e grave, ou toxicidade por aspirina, ou por paracetamol, ou envenenamento com metanol e etileno glicol. Vocês estavam na faculdade, talvez já, quando teve uma intoxicação grave por etileno glicol em uma cerveja, e muitas pessoas adoeceram e tiveram internadas, mas não se sabia do que era, até que acharam o fator comum desses pacientes, e era uma cerveja consumida de determinada marca, e todo o lote estava contaminado com etileno glicol, e as pessoas fizeram quadros graves, neurológicos, de pele, vários sistemas acometidos, e vários faleceram, e até coma, eles tiveram por conta disso, e o diagnóstico era uma acidose com anion gap elevado, que ninguém entendeu que era uma intoxicação. Tá? Então, para lembrar o que é o anion gap, ele é calculado pelo sódio, diminuído o cloreto mais bicarbonato, tá? Mas do que se trata, né? O anion gap é aquela diferença entre os ânions não medidos com os cátions não medidos. Então, você vai perceber que tem vários cátions que a gente não mede e vários ânions que a gente não mede. Dentre os ânions, a gente tem, além do bicarbonato ali, o sulfato, fosfato, proteínas e outros ânions orgânicos e inorgânicos, né? Mas aí você, então, calcula o quê? Você tem os cátions medidos, que é basicamente o sódio, e tira dele os ânions medidos, que é o cloreto. E aí o bicarbonato junto com ele, você vai ter como sobra o anion gap. Então, o que é o anion gap? É a diferença entre todos os cátions não medidos e os ânions não medidos. Mas como você calcula? É tirando o cloreto e o bicarbonato do sódio. Então, é isso que você usa para fazer o cálculo. Para que serve? Serve para você saber se o paciente ainda está em cetoacidose diabética ou se ele já tem um critério de resolução da CAD para tirar o paciente da insulina EV e passar para subcutânea, deixar ele comer. Pensa que é um paciente que vai estar em jejum prolongado e daqui a pouco ele começa a melhorar, ele tem fome, ele quer comer, e como você sabe quando você pode deixar ele comer? É isso, cetoacidose resolvida. Antes não se alimenta o paciente. Então você precisa saber, esse é um dos critérios. E aí, então, o que o paciente de CAD sente? Tem náuseas e vômitos, isso para quê? Para você, se deparando com um paciente com esses sintomas, você levanta um alerta de que, ei, será que é? Pode ser isso, né? E aí pede a glicemia e tudo mais. Faz uma história mais direcionada nesse sentido. Náuseas e vômitos, uma dor abdominal difusa, inclusive a dor abdominal difusa pode vir acompanhada de leucocitose, que é muito comum. E se você faz uma história bem feita e você não tem um histórico de estar infectado, muito bem, pode ser leucocitose da cetoacidose. Tá? Então não quer dizer que todo paciente de cetoacidose precisa começar antibiótico, não funciona assim. Porque eles geralmente fazem uma dor abdominal difusa que melhora muito com a hidratação precoce e que também vai fazer a leucocitose diminuir à medida que você hidrata o paciente. Tá? Então, poliúria e polidipsia, como se fosse um diabetes estreando ali. Mas tem, então, os complicadores. Perda de peso, desidratação, fraqueza, fadiga, taquicardia, taquipneia, respiração de pulmão. Lembra que esse paciente fica tentando compensar a acidose jogando mais CO2 para fora, tá bom? É a nossa forma de compensar, sistemas tampão do corpo, né? Pulmão e rim. Daí, então, letargia e coma seria o extremo de uma cetoacidose grave, com edema cerebral, né? Então, esse é um quadro que você deve lembrar. Pode ser uma cetoacidose? E o que tudo pode precipitar, Cátia? Porque quando você está lá com o paciente e fala assim, beleza, fiz o diagnóstico de uma cetoacidose, sou fodão, mas o que descompensou? Aí você fala assim, meu, não tenho nem ideia. Geralmente o paciente parou de tomar insulina. Se você investigou bem isso e não é, pensa em infecções, e aí você acha o foco, não adianta dar antibiótico e fingir que tem uma infecção. Isso, juro pra vocês, acontece até dentro da UTI, mas não deveria acontecer nunca, em lugar nenhum. Você ou acha a infecção, ou você não vai deixar um antibiótico ali à toa.
exceto se o paciente estiver muito grave e tudo isso. Mas aí não passa essa vergonha, né? Então, procura uma pneumonia, uma infecção do trato urinário, disparado, mais comum até infecção do trato urinário e Covid-19 foi uma das coisas que eles viram que descompensaram muito cetoacidose, né? E que deveria ser questionada. Como eu falei, o abandono da insulina, um paciente que usa infusão subcutânea contínua de insulina, às vezes o dispositivo está funcionando mal, abuso de álcool e cocaína, trauma, embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio, medicamentos, por exemplo, corticoide, muito comum, descompensa tanto diabetes quanto hipertensão, por retenção hídrica, diuréticos tiazídicos em altas doses, agentes simpático-miméticos como dobuta, terbutalina, né, que a gente até falou na aula passada, que já não está mais nas diretrizes de asma por conta de ser taquicardizante e fazer todos esses outros sintomas sistêmicos ao invés de só pulmonar. E agentes psicóticos de segunda geração como clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, e inibidores de checkpoint. Alguém já ouviu falar de inibidores de checkpoint? É uma das medicações que é usada em cânceres, tipo linfoma, outros cânceres, que é bom vocês pelo menos saberem, ter ouvido falar deles, né? Que às vezes o paciente fala, estou usando tal coisa, e você fala assim, tá bom, não vou ter que pesquisar o que é, né? Então pelo menos ter ouvido falar, vou listar alguns ali para vocês. Problemas psicológicos associados a transtornos alimentares, tipo bulimia, anorexia, gestação, e inibidores de SGLT2, como dá para glifosina, tá bom? Então, os inibidores de checkpoint podem ser esses inibidores de PD1, inibidores de PDL1 e inibidores de CTLA4, tá? Então, esse Keytruda, pembrolizumab, Opdivo, que é o nivolumab, o Libtayo, que é o cemiplimab, o Jemperli, que é o dostarlimab, o Tecentriq, que é o atezolizumab, o Bavencio, que é o avelumab, o Imfinzi, que é o durvalumab, e o Yervoy, que é o ipilimumab. Tá? Então, como é que classifica a gravidade da cetoacidose? Pelo pH. Uma moderada é entre 7,10 e 7,20. Quanto que era o pH da paciente do caso clínico? 7,12, né? Então é moderado. Grave, abaixo de 7,10, tá? Grave faz bicarbonato em todo mundo? Não, abaixo de 6,9, tá? Outros indicadores de grave, então, uma cetonemia maior do que 6, vocês só vão saber se o hospital passar, medir beta-hidroxibutirato no sangue, né? Bicarbonato maior do que 5, esse é fácil de ter pela gasometria, um pH abaixo de 7,10, como eu já tinha falado, a hipocalemia menor do que 3,5 na admissão, então também é um critério de gravidade, porque já está há mais tempo, o sistema tampão do corpo está com mais dificuldade de conseguir manter, né, os níveis normais de eletrólitos, um Glasgow menor do que 12, uma saturação menor do que 92, sendo que o paciente tinha uma função respiratória normal antes, uma sistólica menor do que 90, uma frequência cardíaca maior do que 100 ou menor do que 60 e um Anion Gap maior do que 16. Por quê? Porque o Anion Gap maior do que 16 quer dizer que tem muitos ânions não medidos que estão somando ali e que fazem com que esse paciente esteja provavelmente em mais tempo em descompensação, tá bom? Principais causas de morte em cetoacidose diabética, tá? Edema cerebral. Antigamente se tinha muito medo de fazer infusão rápida de volume por causa de edema cerebral. E os protocolos traziam ali uma limitação nos volumes, né? E em velocidade de infusão. Aí, de 10 anos para cá, a gente tem evidências fortes de que a velocidade que você faz o fluido não interfere, não aumenta a complicação neurológica e que também você não deve ter receio de fazer, por exemplo, NaCl 0,45%, que é indicado em algumas partes do tratamento, porque não aumenta a chance de fazer edema cerebral se estiver seguindo o protocolo. Tá?
é importante que você saiba detectar o edema cerebral se acontece. Vai acontecer nos pacientes mais graves de cetoacidose, naturalmente, e você precisa saber identificar ele precoce para tratar adequadamente, tá? Porque daí vai ter indicação de fazer manitol e tudo mais. Hipopotassemia, então, a hipocalemia. Hipofosfatemia, a hipoglicemia. Trombose venosa periférica. Mucormicose. Alguém já ouviu falar mucormicose? Lembra o que? Assim, na sua cabeça vem o que? A mucormicose lá? Uma infecção, né? É fúngica. Isso, geralmente em septo nasal, palato. Você tem que pensar quando tem uma rinorreia purulenta, quando tem alguma necrose no palato. Então, às vezes, se vocês passam um exame físico e não pedem o paciente abrir a boca, isso é super importante. Várias vezes esses pacientes têm cetoacidose interna e eles têm sapinho. Eu tô falando as coisas de criança por causa da creche. Como é que chama? Monilíase esofágica, entendeu? Então, você tem que pensar e procurar. Às vezes, monilíase esofágica em diabético pode ter uns sintomas bem específicos, porque às vezes eles já estão até com algum grau de perda de sensibilidade, e aí eles relatam quase nada, assim, os sintomas, mas se você examinar direitinho, tem que considerar assim, tá? Aí faz o diagnóstico e trata adequadamente, né? Hipoglicemia, trombose venosa, mucormicose, rabdomiólise e pancreatite aguda. Então, do que se morre quando tem cetoacidose? É disso. Tá? Então, rabdomiólise, quando você tem a cetoacidose grave, o paciente está urinando meio avermelhado, tem uma mialgia muito intensa, desproporcional, às vezes está até um pouco oligúrico, aí considere pedir CPK junto, né, nos exames de sangue. Se o paciente tem uma dor abdominal em faixa, corre para o dorso, lembre de pedir amilase lipase junto nos exames. A mucormicose é detectada no exame físico mesmo, mas geralmente eles têm uma queixa de uma rinorreia sanguinopurulenta. A trombose venosa sempre examinar os membros, né, assimetrias. O fosfato, né, quando é que a gente vai pedir fosfato? Se o paciente tiver de uma cetoacidose moderada para grave e você não estiver conseguindo controlar o potássio, aí tem que lembrar de pedir o fosfato junto, porque se você tem a hipocalemia que às vezes não resolve, às vezes é hipofosfatemia, tá? Tá. Eu tinha botado slide disso. Então, eu tenho que pedir um fosfato para todo paciente de cardio na admissão? Não. Só nesses casos, tá? Rotineiramente na admissão do moderado ou grave, junto com os outros eletrólitos, tá? Então, moderado ou grave é pH abaixo de quanto? 7.2. 7.3 é diagnóstico de cetoacidose, mas é leve. 7.2 para 7.1 é a moderada e 7.1 para baixo é a grave. Tá? Então, durante a evolução, repetir a cada 4 horas ou cada 6 horas, principalmente no paciente que tem fraqueza muscular, dificuldade respiratória, disfagia ou arritmias, sinais clínicos de hipofosfatemia. Na CAD grave, principalmente nos desnutridos, sépticos ou em risco de síndrome de realimentação, que basicamente é um paciente que entra numa espiral catastrófica de distúrbio metabólico, mas se você medir fosfato, magnésio, no paciente que não estava comendo há muito tempo e aí volta a se alimentar, isso é detectado precoce, tá? Mas aí a questão da síndrome de realimentação é uma coisa bem mais de UTI, não se preocupem com isso. Basicamente, lembrem que pode ser necessário pedir fosfato junto, tá? A queda importante do potássio, quando está muito baixo ou que fica difícil de corrigir, lembrem do fosfato, tá? Hipocalemia e hipofosfatemia frequentemente coexistem. E aí, quando suspeitar de mucormicose, sinusite atípica, uma dor ou desconforto facial, lesões necróticas, principalmente em fossas nasais e palato, e alteração visual ou sintomas neurológicos. Quando ela é bem invasiva, pode fazer dano aos pares cranianos. Deve-se suspeitar fortemente de mucormicose rinocerebral quando tem esses sintomas junto com a cetoacidose. Tá, então, assim, você vai tratar a cetoacidose e você vai pensar assim, não, agora tá tudo certo, é só seguir o fluxograma, nada vai dar errado.
Mas, peraí, tem paciente que além de fazer uma cetoacidose, às vezes complica com alguma outra coisa depois, né? Com o que se complica de cetoacidose? Às vezes você está tratando ele lá no fluxograma bonitinho, mas você não cuidou direitinho de uma etapa, não está checando junto com a enfermagem ali a glicemia, e o paciente vai para hipoglicemia, depois está convulsionando, parou. Então, é um risco, você tem que estar de olho no paciente. Hipoglicemia secundária ao uso inapropriado de insulina, né? Hipocalemia, hiperglicemia pela interrupção da infusão intravenosa e não iniciar a insulina subcutânea. Você não pode desligar assim que você fez, né? Pelo menos meia hora ou uma hora, você tem que manter os dois, né? Fez a subcutânea, espera absorver para você tirar a endovenosa. Geralmente é uma coisa que se faz em enfermaria ou em UTI, mas vocês precisam saber, porque pode ser que vocês resolvam lá e o paciente precisa ir embora, não tem leito, alguma coisa assim, né? Hipoxemia, às vezes por fazer justamente fluido demais, né? Num paciente que não é assim tão rígido além do diabetes, então você pode fazer um edema agudo de pulmão. Hipercloremia por infusão excessiva de fluidos, diga-se de passagem, cloreto de sódio, por isso que as últimas evidências mostram a favor do Ringer, que não é para ficar usando 5, 6 litros de NaCl que faz hipercloremia e acidose metabólica. E edema cerebral, doenças infecciosas agudas, principalmente nos imunossuprimidos, né? Um diabetes que está há muito tempo descompensado faz uma imunossupressão considerável, né? Insuficiência renal aguda, rabdomiólise e fenômenos tromboembólicos costumam aparecer junto com cetoacidoses graves, tá? Então, lembrar de cogitar e fazer os diagnósticos. E aí, então, como que é esse edema cerebral? Tá? Geralmente ele aparece nas primeiras 12 horas, depois de começar o tratamento. E aí, mais raro, depois de 24 horas ou 48 horas do tratamento, tá? Ter começado. E aí, então, é aquele paciente que você está tratando e ele começa ou piora progressivamente uma dor de cabeça, ou então é um paciente que começou a fazer uma alteração neurológica nova durante o seu tratamento, né? Então afundou muito rápido, ou ficou irritado, confuso, incapaz de despertar, ou fez incontinência urinária, fecal, ou então fez uma alteração de parto herniano, ou papiledema, se você estiver fazendo o exame oftalmológico dele, tá? A tríade de Cushing, então, seria a hipertensão, bradicardia e bradipneia. Ficar atento para isso, porque é um sinal bem tardio, mas se tiver, você precisa fazer o diagnóstico que isso é a tríade de Cushing e o paciente deve estar fazendo hipertensão intracraniana, tá? E aí, daí para herniar é um pulo, então é tarde, né? Um sinal tardio. E diminuição da saturação de oxigênio. Edema cerebral é uma das causas de morte na cetoacidose, portanto, antes de iniciar o tratamento, você precisa determinar a osmolaridade plasmática, a osmolaridade plasmática efetiva e o N-gap, tá? O N-gap a gente já falou ali do cálculo, é o sódio aferido, não é o corrigido, tá? E diminui disso o cloreto somado com bicarbonato. E o normal é de 4 a 12, tá? Lembra que se for maior que 16 é um critério de gravidade, né? E aí, a osmolaridade plasmática, então você pega o sódio, digamos que estava lá 145, daí faz 2 vezes o sódio, então 290, mais a glicemia do paciente, digamos que estava lá 460, então já deu 350, com mais 400, 750, só que é glicemia sobre 18, tá? Porque é o peso molar da molécula. Aí você faz a glicemia dividido por 18, soma, e a ureia dividido por 2,8, tá? A efetiva, que é o que efetivamente puxa o líquido para dentro do plasma, é sem o valor da ureia, porque ela não puxa muito, tá? Então aí você pega a glicemia, divide por 18 e soma com o dobro do sódio sérico aferido, não é o corrigido, tá? E o valor normal é de 280 a 295, e geralmente está muito mais que isso, né?
porque você precisa tentar manter isso nos níveis normais. Mas como que você faz isso? Fazendo a reposição volêmica e mantendo os eletrólitos adequados, tá? Então, passando o edema cerebral, a gente vem para as atualizações. Nos últimos 10 anos, o que mudou de evidência científica na cetoacidose? Então, talvez o que vocês tenham tido em sala de aula na faculdade, talvez estivesse atualizado conforme isso, talvez não. Então, o que a gente tem? Terapia volêmica em crianças. Esse estudo do New England, de 2018, mostrou que a velocidade ou a composição dos fluidos não alteraram o risco neurológico. E aí, permitiu que você usasse ali aqueles NaCl 0,45, uma velocidade que realmente vai corrigindo, às vezes, o sódio do paciente, para evitar que ele faça complicações mais duradouras, tá? Cristalóides balanceados, então, esse de 2020 no JAMA, a resolução mais rápida da cetoacidose foi com o Ringer do que com o solifísio e um melhor perfil renal também, tá? Então, você vai ver todos os fluxogramas de tratamento da cetoacidose, até na diretriz agora de 2025, eu falo que eles ficaram com preguiça de trocar o fluxograma. Tá tudo com NaCl, o soro fisiológico 0,9. Mas ignore, troquem tudo por Ringer, porque a evidência mostra isso, eles só ficaram com preguiça de trocar na diretriz, tá bom? A evidência é para Ringer. Insulina subcutânea rápida. Essas cetoacidoses com pH acima de 7,2, eles mostraram que nessas revisões e desse estudo de UPRs de 2024, mostraram que você pode tratar na enfermaria com insulina ultra rápida e depois iniciando a de longa, tá bom? E aí você não precisa colocar o paciente dentro da UTI. Então, o diagnóstico com beta-hidroxibutirato capilar, né, mostrou que esses aparelhinhos, que é como se fosse o de glicemia capilar, só que para beta-hidroxibutirato, ou cetona, né, que é a cetona que a gente mede foram validados, são mais específicos do que as fitas urinárias e agilizam o diagnóstico. Então, deveria ser uma luta nossa também para que o hospital adquira, tá bom? O lugar ali das partes pode ser regular? Não, não pode. É melhor você fazer a endovenosa enquanto a gente não tem isso, ou se o paciente trouxer de casa, aí você pode usar. Tá? A ultra rápida dele de casa você pode usar, tá bom? E seria legal ter uma troca de experiências com um endócrino ou um emergencista que já faz isso há algum tempo para te passar as dicas, né? Porque a gente com certeza vai achar protocolos, mas é diferente de você ser ensinado ou ter alguém que, né, te mostre aquelas dicas que nenhum protocolo te dá, tá bom? Então, cetoacidose euglicêmica, que é do inibidor de SGLT2, né, da dapaglifosina. Os relatos e revisões, desde 2020 até 2023, mostraram que ele pode fazer um quadro grave, mesmo com glicemia normal ou baixa. E isso a gente tem que levar, então, para o perioperatório ou em jejum prolongado, aqueles pacientes que usam inibidor de SGLT2, que eles consideram, às vezes, suspender algum tempo antes. Eu já ouvi falar até 3 dias, mas a Sociedade de Cardiologia não suspender no dia, tá? Talvez a Sociedade de Endócrino acabe convencendo as outras sociedades a respeito de suspender há mais tempo nos perioperatórios, tá? O bicarbonato, então, as revisões mostraram que não melhora desfechos clínicos, é para usar só quando tiver o pH realmente abaixo de 6,9. Às vezes a gente tem uma vontade, assim, até na parada cardíaca, alguma coisa de fazer, mas ele causa uma acidose intracelular às custas de normalizar o pH extracelular. Então, é um jeito de matar o paciente mais rápido, tá? Então, se você tem uma evidência que o paciente está com acidose, com pH abaixo de 6,9, é uma coisa. Agora, fazer indiscriminadamente é dano para o paciente, tá? E epidemiologia, então, a gente teve um relato de queda da mortalidade hospitalar, um aumento de internações em jovens e o impacto negativo da pandemia, que o Covid-19 compensou muitos diabetes e fez vários quadros de CAD, né? As diretrizes, então,
recomendo os cristalóides balanceados ao invés do soro fisiológico, monitorar o potássio, insulina precoce, logo depois de ver o potássio, a subcutânea nos casos leves e uma atenção especial à dapaglifosina, tá? Então, assim, esse é o fluxograma antigo. Ele está em inglês, mas ele é bem completo, tá? Esse fluxograma, eu teria, se eu estivesse fazendo porta, eu teria ele comigo, né? Seja ali uma foto no WhatsApp, tá? Mas ele é bem completo mesmo. Então, a gente tem a via do potássio, que depois de você instalar o primeiro soro fisiológico no paciente, né? Ou o primeiro ringer lactato no paciente, instalou, fez o diagnóstico, instalou. Virou as costas, assim, eu preciso do potássio. Se você tivesse um outro hospital, alguma coisa, tem aqueles gasômetros na sala de emergência que você pega a amostra de gasometria, coloca o gasômetro e já dá só de potássio. É assim que é feito nos hospitais assim, em que a coisa funciona. Tá? Então, você já olha o potássio e você decide se você precisa esperar resolver o potássio. Se estiver muito baixo, você não pode começar a insulina, certo? Então, você decide se você vai começar a insulina ou se vai resolver o potássio antes. Então, potássio abaixo de 3,3, segura a insulina e faz 20 a 30 mEq por hora de potássio. Como que eu faço 20 a 30 mEq por hora de potássio? Qual das ampolinhas que tem 25 mEq de potássio? A de 10% ou a de 19,1? 19,8. Então, uma tem 25, a outra tem 13,4 de potássio, tá? A de 19,1 tem 25 mEq de potássio. De 20 a 30 mEq por hora, você precisa dar uma ampolinha daquela por hora, tá? Então, você já vai estar hidratando o paciente. Você já precisa... Veja, ele começou aqui em cima. Avaliação completa, a glicose capilar, acetona sérica urinária, para confirmar, né? Cetonemia ou cetonúria, mas às vezes o cara tem lá, né? Orelha de gato, rabo de gato, instalar um cristalóide balanceado não vai fazer mal, né? Então você vai, pede a cetonúria, mas você já sabe que é o gato. Então você vai tratar o gato. Aí você coloca seu soro lá e aí você pede potássio. Veio o potássio baixo, você não pode ter começado a insulina. Ou se você começou, você para a insulina, não deveria ter começado. Faz lá a sua para a insulina e faz o seu soro ringer com meia ampolinha da ampola de 19,1. Porque daí, à medida que você for colocando um depois do outro, você vai dar um desse por litro, tá? Uma ampolinha dessa de 25 mEq por litro. E aí faz esse a cada meia hora, tá? Ele também pediu ali, né? Começa 1 litro por hora de NaCl09. Não é o que ele quer dizer. Ele está atrasado, ele quer dizer ringer 1 litro por hora, tá bom? Então, visto o potássio, se está acima, você não dá potássio e começa a insulina, tá? Mas checa de novo ele a cada 2 horas. Se o paciente está com potássio normal, ainda assim você precisa dar 20 a 30 mEq em cada litro de fluido que você der para o paciente, tá? Então você vai dar 1 litro por hora, uma ampolinha de 19,1% em cada litro, ou meia e meia se for um ringer de 500, né? Por hora, tá bom? Precisa colocar em líquido ou deixar ele correndo? Põe bom, tem potássio, se correr rápido demais, você faz hipercalemia e morte. Nunca, jamais. Potássio corre em bomba. Programa para 1 hora. Para 1 hora. Aquela... Ou se você está colocando de 500 para meia e orienta a enfermagem, é bom escrever, porque várias vezes elas não escutam, então você precisa daquilo, né? Escreve, repor ao acabar, e daí já deixa 2 prontinhas ali, 2 ringers com metade, daí identifica. Ringer mais meia ampola, né? 5 ml de KCl, 19,1%, entendeu? Porque daí tem que entrar em bomba. E, então, potássio baixo, não faz insulina e repõe potássio. Potássio alto, não dá potássio e checa o potássio a cada 2 horas. Potássio normal, dá o soro com o potássio, porque vai cair pela acidose, porque você está tratando e eu diluindo, e porque o potássio entra na célula nessa condição de cetoacidose. Tá? Então, é isso que vai acontecer, o potássio vai cair. Tá, aí no potássio baixo de 3,3 eu boto uma ampola a cada... Que eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. É a mesma coisa, só que não vai pôr insulina, né? Isso, exatamente. Sem insulina. Mas você vai continuar hidratando, tá? Mas aí só pra
Não precisa de hidratação naquele momento, não vai ser um cetoacidótico, mas só para lembrar como é que você faz potássio. Se você estiver numa situação em que você não está hidratando loucamente como na carne, como é que você faz potássio? Você deveria fazer no máximo 20 a 40 mEq por hora, tá? A velocidade ideal é 5 a 10. Por quê? Gente, potássio é altamente vesicante. Para você perder essa veia boa, que a enfermagem ficou mega feliz de ter conseguido, é um palito. Então, se você der bobeira, perdeu a veia. Então, se você puder fazer numa velocidade de 5 a 10 mEq por hora, melhor. Você não vai estar correndo risco de perder aquela veia. Se você fizer 20 a 40, tá ok, mas tem chance de você perder a veia, tá? Daí, numa veia periférica, você pode fazer uma solução de 500 ml, com 15 ml dá 19%, tá? E aí, bota em 3 horas para correr, tá? Porque isso vai ter 37,5 mEq, né? Lembrando que cada 10 ml tem ali o seu 25. E aí, você vai ficar com 12,5 mEq por hora. É ideal? Não é ideal, mas é perto do 10 que é ideal. E um 75 mEq por litro dessa solução, né, de meio litro que você fez, que vai estar menos do que 80 mEq por litro, que é o que você pode fazer em veia periférica, tá? Se for no central, digamos que o paciente já está mais grave, você já passou no central, então você pode fazer uma de 250 com 10 ml, vai correr um pouco mais rápido em 2 horas. Mas aí você fez ali com 25 mEq, né, porque esse paciente cabia para você fazer isso, e aí colocou 12,5 mEq por hora, porque você colocou esse 25 em 2 horas, e 104 mEq por litro, que é o que dá essa diluição de 10 ml em 250, dá uma bolinha de 19,5. Numa central, tudo bem você fazer até 120 mEq por litro, é uma concentração bem mais alta do que você pode fazer numa periférica, porque aí você não tem tanto risco de destruir a veia por ela ser uma solução vesicante, tá? Mas aí, como a gente está falando da CAD, sempre vai ter a hidratação de 1 litro por hora, tá? Então, você vai fazer esse 1 litro por hora de ringer e já vai botando potássio, tá? O que mais? Se você fez ali a conduta pelo potássio, tá hidratando e tá dando potássio, aí você vai ver se o paciente precisa de bicarbonato ou não, nesse caso aqui não, então, e aí você vai ver se você vai continuar dando esse 1 litro por hora, tá? Então, se o paciente está extremamente hipovolêmico, né? Hipovolemia grave, aí faz o ringer 1 litro por hora. Se o paciente já tem uma desidratação moderada, não está mais tão desidratado, aí você pode considerar avaliar o sódio para ele mudar a infusão que você está fazendo, já não é mais o ringer 1 litro por hora. Então, se o paciente tem um sódio alto, quer dizer, ele ainda tem um soro, um sangue, né, um soro mais concentrado, você pode avaliar colocar um NaCl com 0,45%. É metade da concentração do fisiológico, então é quase uma água, né? Você vai misturar com água pura para gerar esse 0,45% se você não tem a solução pronta. Então é meio a meio água destilada e soro fisiológico para fazer a solução que a gente chama de hipotônica. Você quer baixar o sódio para que os neurônios dele não enchem, né? Então, você coloca essa solução a 250 ou até 500 ml hora, tá? Dependendo do estado de hidratação dele. Com o sódio normal no sangue, também poderia colocar essa solução, tá? Depois que você já recebeu ali o seu sódio sério. E também levando em consideração a osmolaridade plasmática, tá bom? O sódio baixo, aí você pode continuar com o seu ringer 250 a 500 ml hora, dependendo do estado de hidratação dele, tá? Só para a gente não pular ali para o fim, que aqui já é a resolução, a insulina, então, quanto que você vai fazer, né? Ele traz aqui junto o tratamento tanto para cetoacidose quanto para estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá? Tá vendo aqui que tá DKA e HHS? Então, aí ele recomenda a 0,1 unidades por quilo de peso, BHT é body weight, tá? Então, unidades por quilo de peso no bolus. Esse daqui é opcional, a diretriz brasileira já traz como opcional o bolus, beleza? Aí você coloca em bomba. O paciente tem 70 quilos, você fez aquela solução de 1 para 1, que
que é 1 unidade por ml, que precisa colocar 1 ml da insulina para 99 de soluto, e coloca a 0,7 ml hora, tá? E aí vai avaliando se ele vai baixar o ideal, que você quer que ele baixe de 50 a 70 por hora, essa glicemia. Se ele estiver baixando mais do que isso, você vai baixando a vazão, e aqui tem as unidades, quanto que você sobe, quanto que você baixa. E se ele estiver baixando mais do que isso, você diminui a vazão, tá? E aí, quando a glicose atinge 200, resolveu a cetoacidose? Gente, não tem que ter dúvida. Glicemia não é critério de resolução de cetoacidose, não é. Então, o que é critério de resolução de cetoacidose? É o somatório de glicemia com NOGAP, com pH e carbonato, tá? Então, quando chegou, aí você coloca uma fonte de caloria para ele ter tanto a insulina quanto a glicose e ir conseguindo colocar essa glicose para dentro da célula, porque ele já é um diabético tipo 1, ele já não produz insulina. E você está dando insulina agora para ele está colocando toda aquela glicose que ele tinha sobrando no sangue para dentro da célula, mas aí chega um ponto que ele já está com a glicose mais baixa, vai chegar perto do normal, e você precisa continuar dando insulina, mas para isso você dá a glicose junto. É assim que você vai resolver a cetoacidose. Para isso que serve dar a glicose no final do protocolo de cetoacidose antes de ter os critérios de resolução, tá? Então aí você coloca isso, que é a fonte de glicose, você pode tranquilamente colocar em um braço a fonte de glicose, glicose 5%, 100 ml hora, e no outro braço manter a infusão que eu estava fazendo do soluto, né? Para ir hidratando. E aí, aqui ele fala assim, né? Muda para glicose 5% com o NSAL 0,45 na vazão de 150 a 250. Baixar um pouquinho essa vazão da sua hidratação, tá bom? E aí, a recomendação de manter as avaliações daqueles outros parâmetros que a gente já tinha conversado e fazer a subcutânea antes de desligar, tá? Mas aí, então, vamos para um que está mais visual, tá? Ele está pequeno, nossa, é muito pequeno, mas vocês vão ter ele disponível para passar para o celular, né? Que é o que eu usaria se eu tivesse ali na porta, porque é a da diretriz brasileira, tá bom? De 2025, tá super atual. A única coisa que esse aqui não tem é o manejo do bicarbonato, tá? Mas daí aquele anterior tem, tá bom? Então aqui, vocês viram que eles não trocaram, ó, tá vendo? Tá tudo NaCl, não trocaram para ringer de preguiça, porque eles mesmos trazem que o cristalado balanceado é a evidência mais forte lá no final da diretriz. Então, primeiro, olhou o potássio, não começou a insulina, hidratou, né? Fez diagnóstico, botou o ringer correr. Nesse primeiro ringer, sem potássio, né? Você não sabe como está o potássio do paciente. Mas aí, avaliou o potássio, depois, medir potássio antes de iniciar a administração de insulina. Sempre, 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 sempre. É falha grave começar a insulina no paciente cetoacidótico sem ver o potássio, porque hipocalemia faz muita arritmia, tá? E é causa de morte, então não pode. Mede o potássio antes, se estiver abaixo de 3,3, não administra insulina, corrige o potássio antes e começa depois. Quando você pode começar a insulina? Depois que o potássio estiver maior que 3,3, tá? Então, infunde 10 a 30 mEq. Como que vou fazer 10 a 30 mEq? Meu Deus, eu tenho que fazer muita conta. Não, qual ampola tem 25 mEq de potássio? 19,1. A cada 1 litro de ringer. Todo mundo junto. Ringer. A diretriz ficou como prevista de arrumar. Não é só fisiológica, é ringer. Durante 1 hora até o potássio, tá? E aí checa a cada 1 hora se ele tem potássio baixo, porque você precisa começar a insulina logo, né? Mas não antes de resolver o potássio. Se o potássio está normal, então infunde 10 a 20 mEq de KCl. Lá, e como que eu vou colocar 10 a 20 mEq de KCl? Como que eu faço isso? Eu não sei. Eu vou ter que fazer contas muito difíceis. Qual ampola eu vou pôr no paciente? De 10 a 20? A ampola de 10% tem 13,4 mEq de potássio. Se você tem ali, ignora a diretriz, coloca mais 10%, você não tem que fazer conta nenhuma.
10% e tem 13 mEq. Pronto, acabou. Põe a ampola de 10% num litro de Ringer, acabou. Está resolvido, tá bom? E manter o potássio entre 4 e 5 mEq. Litro, né? Que só para não fazer uma solução muito vesicante e vai perder a brilho. E aí, nesse caso, o potássio normal checa o potássio a cada 2 horas. Ah, mas tá normal, não preciso fazer potássio, não preciso checar o potássio mais. Tá certo? Não, tá errado. Você tem que medir o potássio a cada 2 horas e tem que continuar infundindo potássio. Tá bom? Isso é pela diretriz brasileira aqui, né? E aí, o potássio maior que 5,2 pede para não administrar e ainda assim checa o potássio a cada 2 horas. Aqui é a respeito de hidratação, quanto de hidratação. Se além de fazer 1 litro na primeira hora, você vai ver que o paciente está desidratado grave, continua com 1 litro por hora. E se tem choque hipovolêmico, considere iniciar provas vasoativas até você hidratar ele suficientemente, porque lembra, você avaliou a perfusão, mas se não está perfundido suficientemente, não dá tempo de esperar 1 hora, tem que entrar obrigatoriamente na adrenalina, seja no periférico, hidrata em seguida, depois tira na hora, porque o paciente precisa receber perfusão suficiente nos órgãos vitais, senão ele para e morre, certo? Desidratação leve e moderada, então você checa o sódio corrigido. Ah, como é que eu corrijo o sódio? Alguém sabe? Ou nunca fez? Não lembro? Vai ter nos slides, mas se alguém soubesse, eu ia ficar muito orgulhosa. Então, a cada 100 de glicose acima de 100, então, digamos que o paciente tem 200 de glicose, aí você pega o sódio e calcula 1,6 vezes esse 100 para somar no sódio, tá? Porque daí esse é o sódio corrigido, porque a glicose puxa muita água para o intravascular e ele já vai estar hemodiluído. Então você tem que entender que o sódio que está mostrando aferido não é o sódio real do paciente. Para isso que você calcula esse sódio corrigido, tá? Então daí aqui o sódio corrigido é o que vai determinar essa vazão de ou 0,9, que pode ser o seu Ringer, ou o NaCl 0,45. Tá? Eu não quero fazer NaCl 0,45, eu quero fazer Ringer com água destilada. Pode fazer, porque basicamente o que a gente está entendendo é que o paciente precisa de algo mais diluído do que o cristalóide que você estava usando antes. Tá? Então pode ser meio a meio Ringer com água destilada. E quando a glicemia chegar a 250, então aqui ele é um pouco mais precavido do que o protocolo anterior que falava 200, no sentido de que chegou a 250, já coloca a fonte de glicose, porque ele tem risco de fazer hipoglicemia e causaria muito mais dano você estar com ele hipoglicêmico pelo seu tratamento, né? Então, aí troca o soro para uma solução de NaCl 0,45 ou Ringer com água destilada e no outro braço, ou em Y, ou mesmo misturado, pode fazer o glicosado em 150 a 250 ml/hora, tá? Porque isso vai dar uma quantidade de glicose suficiente para a insulina fazer efeito até que se resolvam os parâmetros de acidose. Não reduz a insulina. Você reduz a insulina baseado no protocolo da insulina, que é aqui embaixo, ó. Tá? Aí a vazão da insulina é dependente se ele está seguindo essas metas de tratamento. Vocês conseguem enxergar aqui? Não? Não. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e vai trazer ele para... eu não consegui porque tá com esse negócio na frente. Tá. Então, eu libero para vocês o slide mais rápido do que nas outras semanas e aí a gente vê juntos, tá? Mas aí, basicamente, o que ele diz aqui é assim, checa o potássio, inicia, depois que está autorizado, né, a insulina 0,1 unidades por quilo de peso, então, quantos quilos você tem, Lara? 62. Então, você vai começar em 6,2 ml/hora a insulina anular em certas doses, entendeu? Não é difícil, é isso. Mas aí, em 1 hora, você mediu a glicemia e caiu muito mais do que 70. Aí você não vai manter essa vazão. Aí você vai reduzir para 70%
que estava, tá? 50% do 6,2, tá? Daí, caiu demais. Aí você reduz para 20% do 6,2 e se tiver perto de 200 ou 250, coloca a fonte de glicose, que é o glicose 5% a 200 ml, tá bom? É isso que ele está dizendo aqui. Daí, em caso de queda acentuada da glicemia, sem redução da cetonemia, coloca a solução glicosada, melhor do que parar a insulina, porque você não, nem que você tem que deixar 0,01, que é 10% do 6,2. Porque você precisa da insulina para a glicose entrar na célula. Então você precisa estar dando os dois, até ele resolver o critério de cetoacidose resolvida, que é pH, bicarbonato, ausência de cetonemia, né? A gente vai usar aqui mais anion gap, pH e bicarbonato. Já explico para vocês como que a gente usa quando a gente não tem a cetonemia, tá? E aí, digamos que ele está caindo o que você gostaria. Não está caindo demais, não está caindo mais do que 70 de hora em hora. Está caindo entre 50 e 70, tá? Aí, então, sim, mantenha a infusão. E aí, quando tiver perto de 200, você continua medindo de hora em hora. Quando tiver perto de 200, aí você colocou a glicose junto e espera ele sair dos critérios de cetoacidose. Entendido? Então, quais são os objetivos do tratamento? Que ele caia entre 50 e 70 por hora, tá? Não mais do que isso e não menos do que isso, né? Se ele está caindo menos do que 50, então o que eu vou fazer? Aumenta para 0,14 unidade por quilo-hora, tá? Aí você vai fazer a conta, quanto que dá? 0,14 vezes o seu 62 e põe lá. Um pouquinho mais do que isso, né? 40% a mais do que 6,2, tá bom? E aí depois, continua em 0,05, que é 50% do seu 6,2, até um dos objetivos acima ser atingido, que é ou essa queda entre 50 e 70, ou uma redução maior do que 0,5 milimol litro por hora na cetonemia, só quando você estiver usando aquele do dedinho, ou do sangue, tá? Beta-hidroxibutirato está caindo mais do que meio por hora, daí você também poderia passar para essa, manter a infusão, é só isso, é só a meta de tratamento, é isso que você quer. E aumento maior do que 3 mEq por hora nas primeiras horas do bicarbonato. Se você tem isso, essa é a meta de tratamento. Se estiver baixando menos do que isso, você ainda tem que aumentar a vazão de insulina, tá? Então aqui só para vocês gravarem, então a ampola de 19 tem 25 mEq, tá? Que é o jeito fácil de não precisar ficar fazendo tanta conta, né? Então a ampola de 19,1% tem quantos mEq de potássio? 25. E a ampola de 10% tem quantos mEq? 13,4. Tá? Então é algo entre 10 e 20 e o outro é algo entre 20 e 30. Tá bom? A de 10%. Então esse é o fluxograma da diretriz atual, mas usaram o Ringer ao invés, eles só ficaram com preguiça de trocar. Eu juro para vocês. Essas são as vazões autorizadas de potássio, né? Qualquer coisa mais rápida do que isso, mais concentrada do que isso, vai ter dano para o paciente. Você pode fazer várias variações disso, mais diluído, mais lento. Nada mais concentrado, mais rápido que isso. E aí, então, a correção do sódio pela glicemia, que é o fator de correção 1,6 para cada aumento de 100 na concentração plasmática de glicose. Então, o sódio corrigido é o sódio aferido, mas esse extra de glicose que está acima de 100, multiplicado por 1,6. Mas só até 400. Quando está acima de 400, vamos fazer um exemplo juntos. Você tem que multiplicar por 2,4. Então, por exemplo, o paciente tem 500 de glicemia. O sódio dele está 145. Tá? Ele tem 500 de glicemia. O sódio dele está 145. Você vai pegar esses 400 que estão sobrando acima de 100. Tá? A glicemia está 500. Está sobrando 400 acima de 100. Estão acompanhando? Sim. 400 vezes quanto vocês têm que fazer para fazer o sódio corrigido? 2,4, porque está acima de 400. Entendeu? A glicemia até 400, você usa o fator de correção 1,6. Tá? Eu confesso que isso é uma novidade para mim. A
a diretriz trouxe essa correção. Eu sempre usei 1.6, independente da glicemia e tal, mas é mais fidedigno, porque ele fica muito mais hemo concentrado quando está com essa hiperglicemia toda. Ele perde na urina e tudo mais. Então, a gente precisa levar em consideração esse sódio corrigido acima de 400. Então, eu pego esses 400 que estão sobrando e eu faço vezes, quanto? 2,4. Então, 400 vezes 2,4, sei lá quanto dá, mas você pega esse valor e você soma em quanto estava o sódio sérico medido dele? 145, eu falei, tá, chutei, né? 145, então você pega 145 e soma esse valor, tá? Aí, isso é o sódio corrigido do paciente, combinado? Isso é a métrica do sódio. Não, isso é o sódio corrigido que você precisa usar naquele fluxograma, na parte do tratamento que te diz quanto de volume você está dando para o paciente. Ele vai te falar, faça NaCl 0,9, faça NaCl 0,45, a 250 ou a 500. Entre 250 e 500, dependendo do estado de desidratação dele. Tá? O sódio corrigido, você lembra quando você pega um paciente extremamente desidratado, que ele veio por desidratação, tipo um idosinho. Aí você vai medir água corporal total, vamos medir o sódio corrigido, entendeu? Para você fazer a hidratação dele baseada no quanto o sódio está alterado. Para você trazer o sódio para valores normais, diminuir a chance dele ter edema cerebral. Combinado? Essa é a ideia de corrigir o sódio. É aí que ele entra no tratamento. Então, quais são os critérios de resolução da CAD? Alguém quer tentar? Maior que 7.2. 7.3. 7.2 a gente já entra com a CAD moderada, né? Então, um pH maior que 7.3, um bicarbonato maior do que 18, um anion gap menor do que 12, uma glicemia menor do que 200 e a resolução da cetonemia. A urina vale? Não vale, tá? A negativação da cetonúria não é critério de resolução da CAD. Então, como que a gente faz na prática? Eu vou falar para vocês como a gente vem fazendo esses anos todos e, inclusive, é uma recomendação do White Book. Então, você olhou a glicemia, tá legal. Então, beleza, agora eu posso pensar se está resolvida a CAD, né? Não vai tentar falar assim, agora está resolvida a CAD, nem resolveu a glicemia. Glicemia, ok, mas esquece a glicemia. O que me diz que a cetoacidose diabética está resolvida? Eu quero pelo menos 2 de 3 critérios. De um bicarbonato resolvido, um pH resolvido, um anion gap resolvido. Tá? Então, o anion gap, quanto que eu vou... Vocês lembram como é que calcula o anion gap, né? É o sódio menos o somatório de bicarbonato com cloro. Para você saber quanto é o cloro, você tem que pedir o cloro. Então, quando você avalia um paciente de cetoacidose diabética, você tem que pedir o cloro. Tá? Principalmente se você estiver próximo de resolver o quadro dele, né? Como você vai ter que pedir sódio potássio a cada 2 horas, tá? Então, estando perto de resolver a cetoacidose, peça cloreto. Você vai precisar dele para dizer se o paciente saiu da cetoacidose. Então, sódio menos bicarbonato mais cloro é o meu anion gap. Quanto que eu vou dizer que ele está resolvido? Abaixo de 12. Se o bicarbonato resolveu, ele não está exatamente 20. Tá, mas pelo menos ele está maior do que 18. Então, é outro critério. Ou o pH maior do que 7,3. Se você tem pH e o anion gap resolvido, mais a glicose, você pode considerar que esse paciente está resolvido da cetoacidose e alimentá-lo e tentar deixar ele só com a subcutânea. Se você tem a glicemia e mais o bicarbonato e o anion gap resolvido, você pode considerar, entendeu? 2 de 3. Desse pH, bicarbonato e anion gap. Além da glicemia. Esses são os critérios de resolução da CAD. Então, a CAD permanece uma emergência potencialmente fatal e os pilares são correção de volume, então chegou, instalou o ringer, pediu o potássio, né? Além de pedir outras coisas, você quebra o potássio, você quer começar a insulina, e você não vai começar a insulina nunca mais antes de olhar o potássio. E aí, então, correção de volume e eletrôlitos, insulina precoce, mas não precoce demais antes de ver o potássio, e a monitorização rigorosa, principalmente do potássio, tá bom? E aí, se você vai sair do protocolo ou não, use os critérios, para isso tem o cloreto pedido. E se você vai parar a insulina ou não, saiba usar ali o ajuste de vazão de insulina para esse paciente. E a transição para a insulina subcutânea é 0,1 pelo mesmo?
quantidade regular? Pode, exatamente. Você faz ali aquela dose em subcutânea rápida e aí você vê se o paciente vai continuar bem fora de cetoacidose nos próximos minutos a horas, né? E aí você vai passar para usar a insulina longa, conforme você... Principalmente se o paciente já tinha uso prévio, né? Não é uma cetoacidose estreando no diabetes, aí você tem que voltar para as doses prévias. Porque o paciente não estava usando, né? Geralmente eles vêm porque eles abandonaram o tratamento. Então você não vai fazer ajuste nenhum na dose basal dele, nem na bolsa. Você só use a receita do endócrino e continue fazendo. Porque daí você precisa trabalhar com a família e assistente social, a questão de aderência, né? Agora se for uma infecção, alguma coisa, aí você também mantém as doses que ele já vem usando, mas trate a infecção. Certo? E aí, essa diretriz, gente, ela é curta, gostosa, eu recomendo, tá? Depois vocês podem copiar e colar no navegador. Da nossa sociedade.